de São Paulo. Segundo o panorama divulgado pela Organização das Nações Unidas, no ano de 2023, quase 20 milhões de pessoas deixaram de sofrer com insegurança alimentar na América Latina e no Caribe. A Beatriz Manfredini tem informações ao vivo para nós, Bia. Lívia, alguns fatores colaboram para isso, como, por exemplo, a melhora econômica de alguns países e também políticas pensadas para a segurança alimentar. Mas esse relatório também tem um apontamento importante, que é o seguinte: os países da América Latina e do Caribe são muito suscetíveis a eventos climáticos extremos que podem contribuir para a subnutrição e para a insegurança alimentar de alguma forma. Esses dados que a gente vai comentar com vocês agora, eles são do Panorama Regional de Segurança Alimentar e Nutrição 2024. Então, o que esses dados apontam? Que pelo menos 20 países da América Latina e do Caribe, ou seja, 74% dos países que compõem essa região, estão altamente expostos a eventos climáticos extremos. E aí, a partir dessa exposição, de estarem suscetíveis a esses eventos climáticos extremos, mais da metade deles, ou seja, 52%, tem alta probabilidade de conviver com a subalimentação, justamente por conta desses eventos climáticos extremos. Eles mudam o clima, mudam o solo e podem, então, ocasionar em piora na alimentação dessas pessoas. O relatório destaca, inclusive, que a região aqui da América Latina e do Caribe é a segunda mais suscetível a esse tipo de problema, perdendo apenas para a Ásia. Apesar disso, de acordo com o relatório, a gente tem alguns números positivos, como, por exemplo, o índice da população que passa fome entre países da América Central se manteve estável nos últimos anos em 5,8%. Apesar disso, no Caribe chegou a 17,2%. Quando a gente vê a região como um todo, no entanto, a quantidade de pessoas com insegurança alimentar diminuiu significativamente em 2023 com relação ao ano anterior, 2022, passando de 207 milhões de pessoas em insegurança alimentar em 22 para 187 milhões em 23, uma diferença aí de quase 20 milhões de pessoas. Em relação a 2021, a diferença é ainda maior, de 37 milhões. Mesmo assim, entre 2019 e 2023, a prevalência da subnutrição aumentou 1,5 ponto percentual nos países que são afetados, pelos eventos extremos climáticos. Então, de um lado, a gente tem índices melhorando em relação à insegurança alimentar, mas os eventos climáticos extremos podem voltar e podem auxiliar a piorar essa situação, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. Até já.